cancelados dentro de redes sociais, dentro da própria família. Primos, irmãos, cunhados, né, para não dizer pai, filhos, por causa de uma opinião. Isso desculpe, isso há décadas atrás, isso era... Nem se cogitava isso. E agora é normal. Dependendo do grupo que você está, você não pode nem falar da tua opinião, né? Não foi uma atriz da Rede Globo, Juliana Paz, se eu não me engano, o nome da atriz é Juliana Paz. Ela foi falar uma opinião dela, que, pelo que parece, era contrário à opinião de muitos dessa organização televisiva, né? Cancelaram ela, falaram um monte de absurdo a respeito dela só porque ela falou a opinião dela. Só isso. Então você perceba essa animosidade cada vez mais parte da sociedade brasileira. Então isso significa o quê? Desgaste. E depois Jesus fala como ele chama, da grande tribulação, mas que isso não viria antes de se manifestar aquele que é segundo a eficácia de Satanás, como Paulo pontua, mas ele fala que é para voltar ao livro de Daniel. Quem quiser, leia, né, o livro de Daniel a respeito daquele que é segundo a eficácia de Satanás, que é o anticristo. Então, a grande tribulação, ela está pontuada pela manifestação do anticristo. Só que a manifestação do anticristo tem a ver também com o arrebatamento da igreja. Por que o arrebatamento da igreja? Porque a manifestação do anticristo vai inaugurar a semana de número 70 de Daniel. A semana de número 69, né, foi como que paralisada nesse processo dos 2 denários, dos 2000 anos, que não é 2000 anos literal, não obstante ser uma coisa bem próxima do calendário, creio eu, mas não posso afirmar, não tenho, seria até irresponsabilidade minha falar isso, mas que significa o quê? Significa que esse tempo, creio eu, já esteja no seu final, esse ato, esse espaço. Então é tempo, claro, da Igreja de Jesus Cristo se manifestar. Não se manifestar numa revolução, né, num movimento filosófico, governamental, não. Mas é num movimento espiritual. Se movimentarem em buscar a santidade, em buscar e celebrar a consciência espiritual do verdadeiro Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, e do seu tamanho. Principalmente do seu tamanho. Como que a igreja enxerga o tamanho de Jesus Cristo? Como diz lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. A perfeita varonilidade. Né? Então, é esse momento. E aí, o Senhor Jesus fala que, claro, quando for manifesto esse que é segundo a eficácia de Satanás, segundo aquilo que está escrito nas cartas de Tessalonicenses, né, Paulo falando, que é a manifestação, mas com evidências bíblicas, esse arrebatamento já estará acontecendo. Quem será eleito para fazer parte do arrebatamento? Aqueles que são lavados na vestes do cordeiro, no sangue do cordeiro, têm as suas roupas alvejadas pelo sangue do cordeiro, e bem-aventurados aqueles que fazerem parte da primeira ressurreição, como diz o livro de Apocalipse. Bom, a partir daí, a manifestação do anticristo começa a 70ª semana de Daniel, e dentro dessa semana vem a grande tribulação. Essa grande tribulação ela está dividida em 2 tempos, em 2 períodos. O primeiro tempo, de 3 anos e meio, como diz a palavra, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, ou 2 tempos, mais 1 tempo, mais meio tempo, como diz lá em Daniel. A gente leu vários textos, Daniel, Apocalipse, a respeito disso, aí significa 3 anos e meio. Dentro desses 3 anos e meio, o primeiro período é o período da aliança do anticristo com o povo de Deus, aqueles que são
pertence ao povo de Deus, que é o primeiro grupo que havia até então rejeitado Jesus Cristo. Mas por causa do flagelo, por causa daquilo que vão viver, muitos deles se converterão porque não aceitarão a marca da besta. Então essa marca, ela virá na grande tribulação. A igreja, tida como povo gentílico, que se lavou ou se permitiu lavar pelo sangue do Cordeiro de Deus, não estará nesse momento mais, porque ela estará na boda do Cordeiro. Enquanto houver as bodas do Cordeiro para um grupo, esse outro grupo estará vivendo, infelizmente, tudo aquilo que diz na grande tribulação, que não é a tribulação. O que para mim nós estamos vivendo hoje, a tribulação, mas não é a grande tribulação, porque a grande tribulação é 7 selos, 7 trombetas, né, que fala o Apocalipse e que fala de todos os ais, os 3 ais, lá de Apocalipse capítulo 19 e tudo mais. Não é esse momento. Haverá remanescente? Haverá. Em todo momento. Eu fiz alusão do populacho. Haverá o populacho? Haverá. Quem é o populacho? É aquele povo que no tempo do Egito, quando o povo saiu, outros povos saíram com o povo de Deus. Porque foram no vai da valsa, alguns foram e outros foram por consciência. Por exemplo, Caleb. Caleb não é hebreu, né, na origem, mas Caleb era pertencente a esse populacho. E foi Caleb que conquistou o Monte Hebron, né? Fazendo alusão àquilo que é Jerusalém hoje, e que foi no tempo de Davi. Então, é exatamente esse momento que, novamente, entre aspas, esse populacho se manifestará, mas pelas dores, pela dificuldade, porque não vão aceitar a marca da besta e vão ser, né, identificados por isso e vão sofrer por isso. Está lá na grande tribulação. A grande tribulação, ela vai desde o capítulo 5 de Apocalipse até Apocalipse 20, né? Até Apocalipse 20. 18 é a queda da Babilônia, 19 é a bodas do Cordeiro e a volta do Senhor Jesus, 20 é quando começa o milênio. Agora, esse outro milênio não é o milênio dos 2 denários, é outro milênio. É o milênio dos 1000 anos, onde virá o Senhor no seu governo, junto com agora a noiva. Agora não é mais noivo e noiva, agora é marido e esposa, né? Voltando das bodas para impetrar o seu governo de 1000 anos. Por que o governo de 1000 anos? A gente vai conversar a respeito nesses dias, mas eu quero dizer com tudo isso que em todo momento, e eu li com você aquilo que aconteceu e por que acontece, né? O Senhor leva Enoque. A Bíblia fala em Hebreus para que Enoque não conhecesse a morte e leva Enoque para si exatamente um pouco antes de se manifestar Noé e a confecção da arca. Por quê? Porque Eliseu simboliza essa noiva que vai se encontrar com o Cordeiro e que não conhece a morte. Para nós, a morte aqui é a segunda morte, né? Para nós, essa morte significa o quê? Significa passar pelo cálice da ira de Deus. E Enoque representa. Aí você vai falar, coitado do Noé, então Noé representa esse primeiro grupo que vai ficar na grande tribulação? Ele representa. Mas com tudo isso, Noé representa, mas Noé foi livrado de tudo. Noé vivia em estado de céu. Né? Não é assim que acontece dentro da arca? O ambiente, a atmosfera na arca era diferente do mundo. E foi esse ambiente que germinou, gestacionou aquilo que profeticamente mais tarde seria chamado, ou é chamado, porque vai acontecer ainda, ou será chamado de 1000 anos. Porque é quando a arca estaciona na terra e Noé sai com a sua família e começa tudo de novo. Só que Isaías aí fala que são novos céus e nova terra, que é esses 1000 anos do governo de Jesus Cristo com o seu povo, com a sua gente, como disse
algumas traduções bíblicas, principalmente as mais clássicas, as mais antigas. Então, é esse momento. E a gente leu também Elias e Eliseu, exatamente a mesma coisa. No momento em que Elias atravessa o Rio Jordão, lembram da história? Ele passa por Betel, ele passa por Jericó, aí ele atravessa o Rio Jordão e de repente o Senhor o traslada. Porque Elias simboliza exatamente essa igreja, esse povo, essa noiva, que, entre aspas, não conhece a morte. Mas não significa que Eliseu era pior por causa disso. Assim como Noé, Eliseu também vive um momento espiritual maravilhoso, muito especial. Porque Eliseu, ele cumpre o dobro, exatamente o dobro, até matematicamente. Você contar os milagres de Elias em relação aos milagres de Eliseu, você vai perceber que Eliseu fez o dobro de Elias. Por quê? Porque Eliseu simboliza no Antigo Testamento aquilo que o Senhor vai falar escatologicamente. Porque Eliseu representa o povo, o primeiro grupo, que ficará para realmente, destacar, adorar e se prostrar diante daquele que era, é e há de vir o Messias, o prometido das nações, a verdadeira estrela da manhã, o sol da justiça. Então, esse grupo. Então, eu estou repassando com você só para a gente entender Agora não precisa mais ler, porque já lemos tantas passagens, então a gente só está repassando tudo isso. Então, o que diz a respeito de grande tribulação está entre Apocalipse 5 e Apocalipse 20. São 15 capítulos do Apocalipse falando da grande tribulação. Obviamente, existem alguns acontecimentos que a teologia chama de, se eu não me engano, paratentéticos, alguma coisa assim, significando parênteses dentro desses capítulos, que são 144 mil, são as duas testemunhas, alguns acontecimentos que não estão cronologicamente ligados à grande tribulação, mas são acontecimentos que são estabelecidos dentro de um processo escatológico. Bom, chegamos até aqui e glória a Deus por isso, porque é tempo de festa, é tempo de alegria. 1º de agosto é uma data muito emblemática dentro do que significa até aqui nos trouxe o Senhor. Já vivemos a primeira parte, o primeiro, vamos dizer, semestre do ano de 2021, já chegamos no mês 7, já passamos o mês 7, já estamos no mês 8. Ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, João capítulo 5, versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então existe sim nas Escrituras a vida eterna. E esse primeiro grupo, que num primeiro momento rejeitou o príncipe da paz, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, será revista essa condição. Até pelo próprio grupo até pelo próprio primeiro grupo fará uma revisão do entendimento. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, aqui, o Senhor está falando do quê? Está falando desse grupo que não aceitou Jesus, mas que vai aceitar esse anticristo, que fará aliança com esse primeiro grupo. A palavra do Senhor diz aqui em João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem, ou seja, uma progressão de acontecimentos, o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é
a última hora. E o que é o anticristo? Às vezes a gente pensa, e eu percebo na igreja, assim, de maneira coletiva, né, na maioria das pessoas que pensam, que o anticristo ele tem uma aparência de anticristo, né, que ele fala impropérios, tal. Pode até ser também porque a Bíblia fala que lá na grande tribulação realmente haverão. Mas esse anticristo, ele é mais sutil. E o que é anticristo? É ante a palavra. Às vezes a pessoa fala da palavra, mas ela fala da palavra como a serpente falou para Adão e Eva. Não nega a palavra inteira, não nega a palavra em si, mas ela vamos dizer assim, ela deprecia a palavra, ela reduz a palavra, ela torna a palavra mais limitada. É exatamente a atitude do anticristo. Porque se utiliza de todo o vocabulário, de todo o movimento, e é da parte de dentro, não é da parte de fora, porque a Bíblia fala que, se possível for, enganará os eleitos. Então, é alguém de dentro, e eu percebo isso no dia a dia, quando essas pessoas trazem uma palavra que apequena Cristo, que faz o Senhor Jesus menor do que ele é. E isso é anticristo. No nosso contexto, será destruído pelo próprio Jesus. Isaías 11:4 diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. Aí Paulo pontua, né, trazendo a palavra de Isaías, confirmando, ratificando, referendando a palavra de Isaías. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém é esse grupo, porque o Senhor ainda está em tratamento com esse grupo. Esse grupo está de lado e esse grupo está sendo atendido, que é chamado do povo gentílico, que somos nós. E, para terminar, Apocalipse, capítulo... Eu vou ler aqui, passando vários textos aqui. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Mas a besta, agora falando da grande tribulação, do final da grande tribulação, do final da última semana de Daniel, da semana de número 70, da 70ª semana. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. A besta é o anticristo. O falso profeta é a outra besta. São duas bestas. Uma besta de maneira política, outra besta de maneira religiosa ou espiritual, né? Que é chamado de falso profeta, com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E aí vem Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aí fala dos 1000 anos, eu não vou entrar nessa seara agora, né? Porque aí depois a gente vai explicar tudo direitinho. E é só para falar que será segundo a eficácia de Satanás. Por quê? Porque Satanás vai reunir tudo aquilo que foi para ele laboratório, né? Então o Império Babilônico foi laboratório? Foi um laboratório. Foi consistente no seu objetivo? Naquela época foi. Depois veio o Império Medo-Persa. Foi um laboratório? Também foi um laboratório. Depois vem o Império Greco-Macedônio, também foi um laboratório, também foi um laboratório. E depois vem o Império Romano. O que diz na palavra, que a gente entende no livro do Apocalipse, que esse quarto império, chamado Império Romano, ele será de alguma maneira ressuscitado lá na grande tribulação. Então você tem o Império Babilônico, representa a soberba humana. Você tem o Império Medo-Persa, representa, desculpe o termo, a bestialidade humana, representa a violência. E você tem o Império Greco-Macedônio, que representa o que espiritualmente falando? Não o povo em si, mas espiritualmente falando. Representa a sutileza, a prisão da mente, a guerra mental, né? Então, todos esses impérios
serão como que, segundo o livro de Apocalipse, serão todos reunidos, todas essas identidades serão reunidas numa só identidade, coroada pelo o quarto império. Aí você vai falar, mas esses impérios já não passaram do momento? Passaram. Mas cada um deles é um laboratório para Satanás. E cada um deles, em certo grau, foram eficazes e deixaram marcas na humanidade. Cada um deles. A soberba, a bestialidade, a violência, né? E tudo aquilo que a gente observa. E também tem a questão da mente, da prisão da mente, né? Hoje em dia é normal você ouvir os adolescentes, ou, né, boa parte deles, falar que está com problema, ou é transtornos não sei do que, é transtorno não sei do que, coisas que até a nossa geração, 20, 30 anos atrás, não se ouvia falar. Hoje em dia, gente, é difícil o adolescente que não tem um problema psicológico, um problema de ordem emocional. É muito difícil. Então está havendo sim um desgaste. E essa questão do Império Greco-Macedônio é muito forte a respeito disso. Né? Quando você vai para a filosofia, eu não estou falando contra a filosofia em si, mas eu estou falando sobre os resultados. Né? Humanismo, existencialismo, liberalismo, antropocentrismo. Você vai lá na filosofia, você entende tudo isso. Mas que são o quê? São plataformas que apequenam a presença e o poder do Espírito Santo, da Trindade, do Filho e do Pai. Vamos dizer, são ferramentas que apequenam em alguma proporção o tamanho da Trindade, do Elohim, como diz no hebraico a Trindade no Antigo Testamento. Então, você percebe que cada um desses impérios deixaram as suas marcas na personalidade humana, do gênero humano. São marcas profundas e que nós temos muita dificuldades em combatermos, até mesmo em estabelecermos, né, cura ou libertação sobre isso. Não é um endemoniamento. Eu diria que é muito mais do que isso. É a degeneração do gênero humano, sendo cada vez mais escravo desses impérios. Não é? E aí vem o romano, que o romano é a mistura de tudo isso com a religião. A mistura de tudo isso com a religião, quando você vai lá para a estátua da visão de Daniel, desculpe, já estou terminando, você vê lá, é ferro com barro. A Bíblia fala que se junta, mas não se dá em casamento. Não cria uma amálgama, mas é por interesse. Por interesse que acontecem essas alianças. São interesses, né, venais. São interesses de hora, de momento, mas que fazem uma destruição. Então é exatamente isso que aquela pedra que Daniel vê, que é cortada da montanha, né, do monte, sem mãos humanas, e que vem destruindo todas as coisas, quando diz lá, na volta do Senhor Jesus e na inauguração do milênio. Bom, estamos pensando a respeito de escatologia e o que significa, né, esse processo escatológico e por que nós estamos tão esperançosos. 1º de agosto de 2021. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, a sua pedra de esquina, a sua pedra de escape, a pedra principal que os sábios, os poderosos rejeitaram, é exatamente o nosso fundamento e é a nossa pedra inaugural para uma nova etapa e um novo tempo. 1º de agosto. Uma nova etapa e um novo tempo que se avizinha. E nós já estamos como quem sonha. Glória a Deus, porque até aqui nos trouxe o Senhor. É por isso que hoje
Amém. A Eva falou, amém, Jesus vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É verdade, Eva. Então nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus, colocarmos tudo isso que o Senhor nos deu até aqui, nos trouxe. Kátia,